A gente vai falar de um tema hoje que vocês não ouvem muito falar, parte de infraestrutura. Na verdade, ela é necessária e essencial para tudo que a gente faz, na parte de games, na parte de mineração, enfim, tudo que tem a ver com tecnologia tem a demanda de infraestrutura. Então, a ideia hoje foi trazer para vocês a visão de uma empresa de infraestrutura, como que a gente atua, o que a gente faz, e para vocês saberem que a gente faz isso pensando nas demandas de vocês, né? Então, vou contar um pouquinho a história do que faz a nossa empresa e abordar o tema da infraestrutura, a importância da infraestrutura como uma estrada para a gente alcançar tudo que vocês querem em termos de IoT, 5G, game e etc. Tá? Posso começar aqui? Espera aí que não está virando. Vamos lá. Você consegue comandar daí? Falar rapidamente, eu trabalho já há mais de 20 anos com telecomunicação, com internet. Participei no começo do meu ciclo como empreendedor de 3 startups de provedores de internet, na época a internet de escada. Muitos de vocês ainda praticamente não mexiam com... Você já mexeu com internet na época do discado? Então é a minoria, né? A maioria começou já com fibra e já com uma experiência totalmente diferente. E há 10 anos eu estou na Mega Telecom, comecei lá como executivo na área de vendas para estruturar uma parte, e há 5 eu comando a empresa junto com o nosso time, para justamente a gente busca pavimentar, construir essa estrada para vocês poderem usar os serviços, né? De forma que vocês tenham a melhor experiência possível, tá? Então, o que a gente vai falar hoje, de verdade, é um pouco da infraestrutura e o que está colado com a infraestrutura. Qual que é a necessidade da infraestrutura, né? A gente ouve muito pouco falar necessidade da fibra ótica, como que isso funciona por trás dos bastidores, né? Vocês têm a experiência do front-end, vocês estão lá programando, minerando, jogando, mas a gente vai trazer um pouco da visão atrás do bastidor. Desculpa ficar repetindo como está chegando gente, para o pessoal ficar contextualizado. Obrigado pela presença. Vamos lá. Pode. Bom, começo dizendo o seguinte: tudo isso que vocês sonham, almejam na parte de game, na parte dessas revoluções tecnológicas que estão acontecendo, da sociedade 5.0, Smart Cities, Smart Citizen, tudo isso, só vai acontecer com a fibra ótica, tá? Hoje a densidade de informação que é gerada e trafegada, o único meio físico que aguenta isso é a fibra ótica. Só para vocês saberem uma curiosidade, a capacidade de transmissão de uma fibra ótica, ela é desconhecida. Não posso dizer que é infinita, mas ela é desconhecida. Não existe nenhum equipamento até o momento que foi criado que consegue superar a fibra como meio físico. Ou dizer o seguinte: esse equipamento, a fibra não aguenta o equipamento. Isso não existe até o momento. Então a fibra ótica ela é um meio físico que vai levar a conectividade para a casa de vocês, para o escritório, para o lugar onde vocês demandam usar o conteúdo. E também vai levar a conectividade para as torres de celular. Quando a gente falar de 5G, que a gente nem começou o 4G ainda, hoje já se fala muito em 5G como uma evolução, 4,5G, LTE, mas a ideia é a seguinte: sem fibra ótica nada disso vai acontecer, a experiência que vocês vão ter não vai ser satisfatória. Então o que é a fibra ótica, na verdade? Ele é um composto de vidro e silício, né? Se você usa isso para transmitir a informação, a fibra ótica ela tem a largura de um fio de cabelo. Literalmente, quem já viu sabe o que eu estou falando, é um pelinho. E através desse pelo, hoje você consegue trafegar até 12 terabits de informação por segundo. Isso é muito, muito importante. Como eu antecipei, a capacidade de transmissão é desconhecida, né? Hoje não existe nenhum limitante para a capacidade de transmissão sobre a fibra ótica.
A evolução dos tipos de equipamento utilizando fibra ótica não alcançou ainda a capacidade da fibra. Por isso que a gente fala que é indefinido, ou ilimitado, ou desconhecido, que seria a melhor palavra. E aí as redes metropolitanas que estão mudando, né? Hoje você tem o conceito de FTTH, FTTX, FTTC. O que é? Antigamente você tinha uma rede coaxial de uma TV a cabo, a internet, ou você usava uma rede de telefonia com DSLAM para uma que chamava os Speeds da vida, o Velox lá atrás. E de uns anos para cá isso evoluiu para uma topologia de rede em cima de fibra, tá? A fibra superou largamente o rádio hoje como meio mais popular. Ainda não está presente em todos os municípios do Brasil, mas os dados mais recentes dizem que 5.000 dos 5.500 municípios do Brasil já tem fibra ótica. Pelo menos passando em alguma rua, claro que não em todas as casas, né? A fibra permite que o mundo seja conectado na velocidade da luz, tá? Para quem tiver curiosidade de saber, a velocidade da transmissão, não a capacidade, a velocidade é a velocidade da luz. E hoje, pode virar mais. Hoje a gente fala como que funciona a rede fibra ótica. Você vê na sua casa uma fibra, mas você não imagina que aquela fibra ela está ligada da sua casa a um data center, de um data center a um ponto maior de concentração de uma operadora que seja, e desse ponto de concentração por um cabo submarino até os Estados Unidos ou a Europa, onde são os cabos que o Brasil tem ligação direto, e de lá conecta o mundo inteiro. Então quando você acessa um site na Rússia, na Ásia, você está usando uma velocidade da luz da sua casa, indo pela fibra até a sua operadora, espero que seja a Mega Telecom, e de lá você vai e usando os cabos submarinos para alcançar esse conteúdo. Pega esse conteúdo e traz de volta. Por isso que às vezes é uma experiência que a gente tem quando acessa um site de um lugar muito, muito longe, por exemplo, Rússia, o que eu citei, Ásia, você tem a experiência da latência. Aquele conteúdo vai até lá fora e volta, né? E isso é legal falar o seguinte, hoje a topologia dessas redes está em transformação. O que nós temos hoje? Nós temos uma mudança da topologia que era concentrada para uma topologia descentralizada. Então todos os players de conteúdo de OTT estão trazendo o conteúdo para perto do cliente. Netflix, Google, Akamai, que é a parte de jogos. Então eles trazem esse conteúdo para perto do provedor, do cliente. Que o provedor que atende o cliente, ele está próximo. Então você já não tem mais aquela experiência grande de latência. Isso é o que é chamado de CDN, que é muito conhecido, ou os PTTs também, que são os pontos de troca de tráfego, permitem que você acesse conteúdos que às vezes estão numa distância muito grande, com uma latência alta, em uma experiência muito, muito boa. O exemplo melhor que tem é o Netflix, YouTube também do Google. Quer dizer, você acessa um conteúdo de streaming praticamente sem nenhum tipo de buffer, não trava. Isso tudo é porque o conteúdo está dentro da operadora. Isso é o que está mudando no mundo. Antes você ia lá fora buscar, agora o conteúdo está aqui dentro, está perto do cliente. Novos sistemas. Nós tivemos desde 2014, praticamente, nós tivemos uma amplificação muito grande. Isso é um dado legal para vocês saberem. Antes dessa amplificação, a gente tinha mais ou menos 27 terabits entre Brasil e Estados Unidos de comunicação. Hoje, com os novos cabos, a capacidade vai até 500 terabits. Isso porque evolução tecnológica, os novos equipamentos, que antigamente você passava 100, 200 GB na fibra, hoje você está passando 16 tera no cabo submarino, e a oferta de novos cabos, novos players. Sempre foi um mercado, foi um sistema que tinham 3 operadores, e agora ele passa a ter mais de uma dezena. Isso é muito relevante, isso vai mudar demais a forma como que o Brasil conversa com o resto do mundo. Isso era travado, era caro, era difícil você estabelecer essa conexão. Hoje, por excesso de oferta, essa conexão vai ficar muito mais fácil com conteúdo fora do Brasil. Mudança de topologia da rede, é o que eu estava falando, o conteúdo ele está partindo... obrigado, viu? Ganhei uma água aqui, hein? Obrigado. O conteúdo ele está perto do cliente e essa mudança é o experience do cliente, né? A experiência do cliente em consumir os produtos. Isso começou com as OTTs,
com o Google, praticamente ele começou com isso, e aí foi indo para a Akamai, para a Netflix, para todos os outros players de conteúdo. Tá? Isso é muito relevante para a gente. Modelo de conexão fibra ótica, ele é imperativo para o IoT. Sem isso não tem internet das coisas. Não dá para imaginar um carro teleguiado, entra numa rede de celular ruim, o sinal está fraco, o carro para. Não dá para imaginar isso. Ou seja, a gente precisa conectar as herbes com fibra para poder dar uma experiência de IoT decente para vocês que são os clientes da ponta. Opa! Importante falar do regulador pelo seguinte, tá? Isso a gente sempre insiste em falar. A gente paga muito imposto. Inclusive, ontem eu tive ciência de uma consulta da Anatel sobre pagamento de impostos em telecom. Eles querem baratear o serviço de telecom. Eles vieram para as operadoras e falaram, vem cá, por que é tão caro? A gente falou, olha, de cada R$100 na média no Brasil, adivinha quanto que é imposto? Chuta um número você. 40? Chutou bem. 80? 80, 90? 60? Ó, ele ganhou, ficou mais... Como você se chama? Evandro. O Evandro chutou 40. Opa! 45% na média de imposto no Brasil. Ou seja, a fatura de R$100 que chega na sua casa, 45% é imposto direto. Não vai para a operadora. É ICMS, PIS e COFINS. Tem estado, Mato Grosso... Rondônia, Roraima, que o ICMS é 38% cobrado por dentro. Dá mais de 50% só de ICMS. É um absurdo. Tá? Então, quando a gente fala de investimento, isso deprime a nossa margem. A gente, que é operadora, não consegue investir. Esse dinheiro podia estar, sabe aonde? Nas fibras, nas torres, nos dutos. E está indo para o governo e a gente está, obviamente, tem hoje críticas baseadas em dados que esse dinheiro não está sendo bem usado. Não é verdade? Como que a gente estimula a competição? Não é só caindo imposto, é criando regras, criando normas, regra de ocupação de poste, consórcios para enterramento de duto, tudo isso é muito importante. Vocês devem estar acompanhando aí os cabos cortados das operadoras de eletricidade. Isso não é razoável. Elas por muitos anos foram omissas na cobrança, na fiscalização, e agora que o problema está instalado, elas passaram a tesoura no cabo. Quem fica sem internet? Hospitais, escolas, vocês na casa de vocês que usam a internet como atividade. Isso não é razoável. Então a gente está buscando um novo balanço. A gente está em constante conversa e negociação. Tá? Como que a gente garante um modelo de competição? Né? O mercado hoje de telecomunicação ele já está numa competição plena, ele já está maduro. São várias operadoras que estão nesse mercado. E isso para vocês que são clientes é ruim. O Luiz Felipe, que é nosso diretor comercial, ele fica triste, que tem muita competição, mas eu fico feliz, porque o mercado, quer dizer que o mercado está crescendo, dando opções para vocês. Vocês precisam ter opção. Vocês precisam escolher, não é porque é a única operadora que está lá, mas é porque é a melhor. É porque é a operadora que te atende, que está perto de você no pós-venda. Né? Então aí, e nós, dizendo como o terceiro ponto desse tripé, o difícil jogo de equilibrar os interesses das teles grandes com as pequenas. Nós somos uma tele competitiva. Como que a gente briga com a Vivo? A Vivo tem lá, ela é uma concessionária, ela tem rede. Como que a gente briga com eles, né? Com excelência, sendo um produto de qualidade, estando próximo do cliente. A gente, há muito tempo, instituiu lá uma filosofia que é ser uma boutique de telecomunicação, ou seja, não vender produto, a gente vende solução, vende serviço. A nossa missão é colocar serviço em cima da fibra, justamente pela fibra ser o meio físico que tem uma capacidade hoje desconhecida. A gente aproveita isso e põe serviço. Então nós fomos os primeiros a ter um serviço de multi-cloud, a gente tem um serviço com a Akamai há muito tempo para gamers, a gente tinha um peering nos Estados Unidos também para atender conteúdo de game. É isso que a gente faz para vocês olharem e falar, pô, legal, eu quero ser cliente desses caras, né? É muito legal a gente falar do 5G. Todo mundo fala do 5G, 5G é muito legal, é carro automático, é o micro-ondas, você aperta um botão, ele esquenta a sua comida, a banheira que liga e muda de cor. Legal. Mas vamos aterrissar.
Hoje no Brasil, você tem mais de 70% das herbes, que são as anteninhas celular, não tem fibra. Ela tem um rádio, um monte de linkzinho chegando. Eu acho que todo mundo aqui, eu até vou pedir aí, se vocês gentilmente puderem levantar a mão, quem que já teve a experiência de estar num celular conversando, aí de repente a ligação fica uma porcaria, do nada, você está em movimento, todo mundo? Eu também já tive, acho que todo mundo teve. O que é isso? É o handoff, você sai de uma antena, entra em outra antena, você sai de uma cobertura e entra em uma nova cobertura. Às vezes as antenas, elas hoje não são, ela não tem uma qualidade estándar. Você tem antenas com fibra, você tem antenas com rádio, você tem antenas de 2G, você tem... Então, às vezes, você está no seu celular de 4G, você vira a esquina, você olha, tá GPRS, tá ED, você fala, pô, o que é isso? Não é verdade? É verdade ou não é, pô? Até mesmo dentro de grandes infraestruturas como shoppings, prédios comerciais, dentro de fábrica, você perde sinal, literalmente. É isso aí. Mas por que acontece isso? Não existe uma qualidade uniforme das redes. Tá? Isso, não existe falar em 5G antes de encarar esse tema da forma que ele deve ser, que deve ser visto. As pessoas falam de 5G como uma coisa legal, bacana, falam das aplicações, né? Porque a gente se baseia muito no front-end, nos aplicativos, o que vai servir. Mas peraí, se não tem fibra, se não tem rede, se não tem herb, como que a gente vai fazer um negócio desse? Então, ou seja, de novo, vai gerar uma expectativa muito grande em vocês, que são clientes. E quando vocês comprarem o celular de vocês e falarem, pô, comprei um celular novo que é 5G, pagou uma fortuna, celular, um iPhone, um Samsung, aí a hora que você navega, você fala, pô, mas não é isso que eu esperava, né? É? Pô. Então, assim, a gente precisa conversar sobre esse tema. Eu gostaria de chegar aqui e falar um monte de coisa legal. Não, a infraestrutura está resolvida. Pô, já está me podando. A infraestrutura já está resolvida, mas não está. Esse tema é um tema que a gente precisa tomar cuidado, provocar essa conversa, né? Toda vez que vier alguém falar de 5G, sejam céticos. Peraí, mas e a infraestrutura? É muito legal ter 5G dentro de um shopping, igual você falou. Eu só vou ter 5G aqui. Saiu daqui, volta para o 3G, para o 2G, 2,5. Então é isso que a gente precisa entender. É um desafio enorme. Se não tiver os slides anteriores, marco regulatório, incentivo do governo, competição plena, vai ser muito difícil da gente traduzir isso num produto legal para vocês, tá? Opa! Então, como que a gente conseguiria chegar aí no estado da arte do 5G, né? Que fala de 10 GB de transmissão, etc. Ah, mudou? Me deu mais 5? O cara me deu uma canja. Obrigado, viu? Modelo de implementação de rede, tá? Então a gente fala no 5G, a gente está falando cada vez mais em smart cells, microcélulas. A inteligência está indo para a borda, ela está indo para a rede, para a antena, tá? Não é mais aquele core de rede concentrado, transmitindo com micro-ondas. A inteligência ela está na ponta. Como que você vai ter um carro autônomo, digamos, no interior do Maranhão, se a célula de transmissão está em São Luís, você chega nela com satélite, com duplo salto, não adianta. Tem que estar perto. Se não estiver perto do cliente, não vai ser impossível ter uma experiência boa. Tá? Porque a experiência de carro autônomo é a melhor delas para falar, porque isso demanda uma transmissão. Pela última vez que eu vi um carro do Google, ele transmitia 14 gigabits de informação por minuto. Ou seja, tem que ter uma conexão muito estável. Ele tem uma série de sensores, ele já consegue fazer a parte de... Ele breca automaticamente, ele consegue mudar de faixa, ele reduz velocidade. Então, tudo isso acontece como? Com a transmissão de informação. Só que a transmissão, ela é ida e volta. Não adianta jogar a informação vai até, no exemplo que eu dei, até São Luís, volta depois de 5 minutos. O carro já nem sei o que aconteceu, né? Então, a gente precisa entender isso, tá? Esses quase 70% das antenas que não estão interligadas com fibra vão ter que ser interligadas. E não adianta interligar aqui na região nobre de São Paulo, na Faria Lima, no Itaim. A gente tem que pensar no interior. A gente tem que pensar nos desafios que tem no interior. Nós temos que pensar em Manaus. Manaus é uma capital que está praticamente ilhada, tem pouca rede indo para lá. Temos que pensar no norte, no nordeste. Como que a gente vai garantir no mínimo um serviço decente?
É claro que falar em 100% das herbes interligadas é bastante utópico, mas lembremos, é importante, com o 5G, a necessidade de antena vai aumentar muito, porque o 5G, a frequência dele, a transmissão é mais curta. Ela tem capacidade maior, é mais curta. Você precisa colocar mais antenas. Então a gente tem um desafio aí de entender como que isso vai, qual vai ser o footprint de evolução disso nas teles. Agora vou falar do tema mais legal, né? A evolução tecnológica. A gente fala de smart cities, de cidades, da parte... Tantas coisas que a tecnologia pode trazer de bom. Um dia a assessoria de imprensa falou para a gente fazer um release sobre a transformação da sociedade. Falou assim, pô, a sociedade vai acabar com um monte de emprego, etc. Mas também vai abrir novos empregos, vai abrir novas oportunidades para a gente. Você vê aqui esse mundo de jovem, programador, caras que, pô, na sociedade atual, eles já têm um grande valor. Mas na sociedade do futuro, eles vão ser essenciais. Qual que é a profissão do futuro? Qualquer uma que você mexa com bits e bytes, porque o mundo vai virar isso, já está virando. Então a gente fala de... Pode virar mais uma, por favor? Mais uma. A gente fala de robotização, inteligência artificial, realidade aumentada, games, tudo isso. A gente está preparado como pessoa para isso? Vocês estão preparados para isso? Você está preparada? Não? A gente precisa fazer essa pergunta, porque quando isso vier, vai vir igual tsunami. Não vai vir devagar. Não vai vir uma coisa, não, deixa, vem um robozinho, a gente acha legal, a gente tem fetiche, fala, pô, que legal, aquele ciborgue que fala. Mas isso é uma coisa que, dependendo de onde, de como isso avançar, vai ser cada vez mais presente. Quer ver uma coisa que estão fazendo que eu acho incrível? Na parte de medicina, quem precisa de uma prótese, eles estão fazendo prótese em 3D. Ele pega uma impressora 3D e faz uma prótese muito mais barata, muito mais rápida e exatamente na medida milimetricamente que a pessoa precisa. Não é mais aquela, ó, põe aqui, serve aí, a que fica menos pior. É na medida, é para você, é um negócio como se fosse seu osso. Ele está criando uma parte do seu corpo numa impressora 3D. Isso já está acontecendo. Né? Não, volta, por favor. Automatização de processos, isso é a parte ruim da tecnologia, ou seja, as funções repetitivas, né? Por exemplo, atendente de call center, que é uma profissão que é o primeiro emprego de muita gente. Essa profissão corre sério risco de ser extinta. Por quê? Hoje você tem robôs que fazem atendimento, você tem automatização, você tem inteligência artificial, inteligência preditiva que já sabe o que você vai perguntar, já tem a melhor resposta. Ou seja, a gente precisa se preparar como ser humano para aceitar essa revolução tecnológica. A gente não sabe a velocidade que vai vir, mas tudo indica que venha. Pode ser que isso seja um exercício simplesmente de futuro e que nunca chegue, mas ele pode acontecer. Eu acredito que é uma zona do meio, não é nem ao céu nem ao inferno, mas que a sociedade vai mudar drasticamente por causa da tecnologia nos próximos 20, 30 anos, vai. Né? Então, automatização de processo é uma coisa que a gente precisa estar de olho. Né? Por que você paga lá para aquele rapaz que faz a manobra do navio no porto não sei quantos R$1.000, acho que chama prático, ele ganha $1. Por que isso, gente? Isso pode ser feito por um robô. Tá certo? Por mais que ele seja realmente hábil, a máquina pode ser ainda mais hábil, não corre risco de errar. Então, esse tipo de coisa que a gente precisa se provocar e pensar. É um ping-pong. Será que vai mudar? Será que não vai? Quanto que vai mudar? Quanto que isso vai impactar a minha vida? A gente tem que perguntar. Né? Vai impactar você? Você, por exemplo, que trabalha num call center, você pensa, pô, será que isso vai mudar a minha vida? Vai mudar a sua vida. Mas como que você pode se antecipar? Eu já estou meio de idade, né? Mas vocês são mais jovens, vocês podem repensar a vida. Pô, vou fazer uma nova faculdade, vou aprender a programar, então eu vou perder meu emprego de telemarketing, mas vou virar programador, vou programar um chat, Então é essas coisas que a gente precisa se perguntar. Que vai na linha do 3, que é extinção, mais a criação de novos empregos. A sociedade vai deslocar. Não é que vai ficar mais rica, mais pobre, mais isso. Ela vai se deslocar. Hoje algumas funções que existem vão passar a não existir porque vai ser economicamente inviável. Eu particularmente acredito, se minha esposa estiver vendo pela internet, ela vai falar de novo, porque eu falo isso toda vez. Eu acredito que em 50, 70 anos a gente não vai mais comer carne. Por quê? Porque é economicamente inviável criar boi. A quantidade de água que ele toma no processo, desde que ele nasce até quando ele é abatido,
a quantidade de campo que você usa para criar boi é inviável, é antieconômico. Então vão criar uma proteína baseada em aí alguma coisa sintética, ou soja, ou alguma coisa que você tem aí um manejo mais fácil, mais eficiente, que a gente vai fazer, porque é inviável economicamente. É essas coisas que a gente tem que se perguntar. Hoje o mundo tem 7 bilhões de pessoas, daqui uns 50 anos deve ter, sei lá, 12, 15 bilhões de pessoas, depende de como evoluir. Lembrando que nos últimos anos, 400 milhões de chineses saíram da zona de pobreza. Nos próximos anos, 500 milhões de indianos vão sair da zona de pobreza, com mais 300 milhões de chineses. Esses caras que nunca comiam carne, ou comiam carne uma vez por semana, estão querendo comer carne todo dia. Não tem boi para isso, não tem pasto, não tem. Fora que o boi produz muito gás. E isso prejudica o efeito estufa. Sabia dessa, não? Não sabia, né? Anota aí. Agora, na parte de mudança de uso de tecnologia, as coisas que eu acho mais fascinantes, tá? Na parte da alimentação, é o que a gente falou, né? Proteínas, tem os eatables, eles estão inventando agora os negocinhos que você engole e ele faz um diagnóstico. Claro que isso ainda é tudo experimental. Faz um diagnóstico da tua saúde, como tá. No futuro você vai desentupir veia com isso, não vai mais. O cardiologista vai ter que arrumar outra profissão, porque o cara vai comer uma pílula que vai desentupir as veias dele. Os caras estão inventando umas coisas baseadas em nanotecnologia, robotização, etc. Então, a parte de eficiência. Governos, empresas e famílias. Vocês já pararam para pensar na nossa vida quanto tempo a gente gasta com coisa que não faz sentido nenhum? Por exemplo, tirar 200 documentos. Decorar os 200 documentos, você ocupa a memória. Para quê? Para quê? Não tem sentido. Isso aqui, quando a gente fala de eficiência, é uma coisa que governos, eu digo assim em geral, cidades, estados, países, planeta, né? Todos os governos juntos, a gente tem que pensar em formas como a tecnologia vai ajudar a gente a desburocratizar, a aumentar a eficiência, a aumentar a velocidade, para a gente gastar tempo no que é importante, né? Na parte aqui também é legal falar, parte de saúde, isso a tecnologia vai aportar muito. A saúde totalmente vai se transformar. Eu brinco, minhas filhas, elas hoje têm entre 6 e 3 anos. Elas vão viver 150 anos. As filhas dela vão viver 170, claro. Imaginando o quê? Que a tecnologia vai ajudar muito na sobrevida, na longevidade das pessoas. Tá? A gente tem que se perguntar quanto inviável é curar doenças como câncer, como outras doenças. Com o tempo, com a tecnologia, eu acredito que isso vai acontecer. Provavelmente a gente vai ter outros tipos de doença, né? Provavelmente por causa da alimentação ou o ar mais poluído. Mas esse tipo de doença que a gente tem hoje, a gente tem que superar e virar a página, como a gente fez como ser humano nos últimos ciclos. Que a gente tinha uma longevidade há 200 anos, 250 anos, o ser humano vivia na média 35 anos. Hoje já vive 80, 90, depende do lugar. Então isso a gente tem que pensar. Vai ajudar muito. A parte de diagnóstico aumentou de uma forma brutal. Hoje você consegue ver se você tem um pequeno problema que antes você não sabia. Você não conseguia ter a detecção dele. Hoje você detecta, quando a criança na barriga, você detecta se ela já tem algum tipo de problema, algum desafio, e começa a tratar de forma prematura. Então, essas são as coisas que eu acredito pessoalmente que vão impactar o nosso mundo, do jeito que a gente vive, do jeito que a gente conhece. Né? E é isso que eu queria passar, bater esse papo com vocês. Pode virar mais. Eu acho que deixa eu ver. Vamos voltar para a infraestrutura, né? O que a infraestrutura faz em toda a sociedade 5.0, né? Só vira mais uma, desculpa. Garantir conexão com menor latência e mais segurança. A gente está falando toda vez agora IoT, internet das coisas, prontuário eletrônico, seus dados voando daqui para lá o tempo todo. Quem vai garantir a proteção disso? Eu sei que aqui tem um monte de cara fera em computador. Pô, imagina se vocês começam a usar a energia e o conhecimento de vocês para pegar essas informações. Já pensaram nisso, né? Você já pensou, né? Não? Mas eu digo o seguinte, é importante pensar. A gente precisa garantir a segurança da informação. Essa informação ela é etérea, ela está aqui, ó, voando na nuvem. As fotos,
às vezes tem fotos, informações, prontuários, processos, enfim, tem um monte de coisa que hoje é sigilosa, que é complicado de você ter isso público. Então a gente precisa, como operadora, pensar que a infraestrutura de proteger essa segurança da informação, ela é vital para os próximos passos da sociedade 5.0. Latência é outra coisa. De novo, vamos falar do carro autônomo. Como que você pode fazer um carro autônomo com uma latência alta? O tempo de resposta tem que ser zero. Não dá. Às vezes você sabe, como ser humano, quem dirige aqui, às vezes você tem que ter uma reação em milissegundos. Você não pode esperar o computador, deixa eu ver, processa, manda, para ver se o carro vai bater ou vai parar. A gente tem que garantir que as informações sejam armazenadas da forma devida. Tá? Muita informação, a gente está produzindo toneladas de informação. Eu vi um estudo recente que falou que nos próximos 2 anos nós vamos produzir todo o montante de informação que a gente produziu nos últimos 20. E assim vai, progressivamente. Depois vai ser em 1 ano e meio, vai ser em 1 ano. A gente está produzindo, eu não sei nem dizer, mas são toneladas de informação todo minuto, todo segundo. Basta ver aqueles gráficos estatísticos de interação em 1 minuto, quantas pessoas assistem YouTube, quantos minutos de vídeo são vistos, quantas músicas são ouvidas no Spotify. É muita informação. A gente está produzindo tudo isso. Como que a gente vai guardar da forma devida? Aqui duplicou. A sociedade 5.0 só existe com alta disponibilidade de dados. É mandatório, como eu falei para vocês, pensar em infraestrutura antes de pensar em qualquer outra coisa, em 5G, aplicações, IoT, games, realidade virtual, realidade aumentada. A gente precisa falar de infraestrutura. Hoje, a minha ideia foi passar para vocês um pouco desse mundo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, eu estou disponível para mandar e-mail, para bater papo. Fiquem à vontade. Muito obrigado pela presença. Obrigado a todos aí. Fiquei sabendo que a gente ganhou 10 minutos de bônus aqui. Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma coisa aí? Falar alguma opinião? Fala você. Eu? Não, tá bem interessante a palestra, né? Em primeiro lugar, parabéns pela palestra. Foi bem bacana. E eu queria saber assim. Não, foi bem claro, bem elucidante, assim. Eu realmente não tenho pergunta assim, para fazer, assim, não. Não, mas você acha assim que hoje a gente presta atenção nesse tema de infraestrutura ou é um tema que passa meio batido e ninguém fala muito? Não, acho que assim, é extremamente importante, né? Vem pro palco comigo, pô. Vamos dar palma aqui pro cara, pô. Obrigado, viu? Fala aí, conta aí. Então, eu trabalho hoje numa grande empresa, né, também, né? E eu acho que é extremamente importante o sistema de infraestrutura, né? Porque... E é fundamental a presença do governo nisso aí. A questão governamental é fundamental. Porque é o governo, na verdade, que faz tudo isso que você falou, né? Cria as normas, estimula a competitividade também entre as empresas. Né? Então, é algo que tem que caminhar sempre junto, né? O governo com as empresas e também com a academia. Também, que a academia que cria, na verdade, a inovação, a tecnologia. Ó, você então, falou dessa forma. Você falou uma coisa muito legal. Desculpa seu nome que está virado. Rodrigo, prazer. Prazer meu. Você falou uma coisa muito legal. O governo tem que andar junto, né? O governo e a academia, é o tripé. Governo, academia, sociedade privada. Então, assim, os empresários precisam ter esse respaldo do governo e precisam estar próximo à academia, ela que produz esse tipo de pensamento, ela que produz a inovação. A gente lá na empresa, a gente é muito próximo, né, do comitê gestor, de outras entidades que representam o setor tecnologia de internet. É fundamental isso. Foi muito boa a tua observação. Obrigado, viu, Rodrigo? Isso. E aí vem realmente a questão de desburocratizar o Estado para tudo isso, na verdade, né? Legal, isso a gente espera. Isso, na verdade, as nossas empresas, para a gente poder caminhar com mais velocidade. Isso aí é tudo que você falou. Muito bom. Obrigado, viu, Rodrigo? Obrigado, valeu, cara. Prazerzão. E você, tá quietinho aí? Vamos falar? Vem falar aí. Vem no palco, pô. Vem no palco, cara. Tem que vir, pô. Você é estrela aqui. Que isso, estrelas somos todos nós na constelação aqui da Campus Party. É isso aí! Então, meu nome é Joab. Quando ele falou de Manaus, me deu uma palpitação, que eu sou de lá, é minha 4ª campus.
E eu trabalho como analista de telecom no Tribunal de Justiça do Amazonas. Eu vivo uma realidade que é a falta de infraestrutura. Você sabe o que é fazer a digitalização de processos judiciais no interior do estado, onde só tem estradas que são rios? Pois é, não tem fibra, só agora com o Exército, com o auxílio do governo, mas a passos de formiga, quase sem vontade, estão passando a fibra ótica nas calhas. E a gente tem que usar VSATs, os famosos books, que às vezes superaquece e queima, e você imagina a velocidade da internet no interior. Mas estamos que estamos na garra, eu passo esses cabos, eu construo essas VSATs e estamos juntos. Muito bom, muito bom. Agradeço aí a sua orientação. Caras igual a você, pifou aqui, caras igual a você são essenciais. Porque o que você faz, cara, é um desafio que eu não consigo nem imaginar. Quando eu tive a oportunidade de conhecer lá Rio Negro, etc., cara, é um lugar muito, assim, um desafio enorme, é muita natureza, muito grande. Desafio. É um mix da biodiversidade e tecnologia que a gente está tendo agora um boom, mas infelizmente a internet mais cara do Brasil, eu posso constatar isso, nós temos lá. A gente tem uns clientes lá, eu posso constatar que você está correto. Mas vamos mudar essa realidade. Vamos sim. Vamos lá, obrigado. Viu? Valeu. Mais alguém quer fazer? Você vai, fala aí. Aquele moço ali, ó. Vamos participar, pô. É um bate-papo, né? Qual que é a expectativa que vocês têm para começar a chegar a tecnologia de 5G aqui em São Paulo? Olha, bom, estão sendo feitas todas as licitações das frequências, né? Eu acredito, na minha opinião, que em 3 anos a gente já possa ter algumas, mas de novo, bairros, algumas zonas de 5G. De forma de uma cobertura mais ampla, uns 5 anos no mínimo, minha opinião. Vai depender aí muito também do ciclo de investimento, tecnologia, do dólar, enfim. Temos mais 5 minutos aí. Quer falar alguma coisa? Não? Bom, gente, então, eu não sei se ninguém mais quer fazer alguma pergunta aí, alguém? Gente, obrigado de verdade pelo tempo de vocês, foi um prazer estar aqui, tá bom? Obrigado aí ao pessoal do conteúdo por... Gente, um abraço aí, valeu.